O Flamengo teve uma temporada muito turbulenta, com vários altos e baixos, chegando até a levar goleada em alguns momentos, mas acabou com mais um título brasileiro. Você quer ver como foi essa jornada até a conquista? Se liga! E mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo vou contar a trajetória do Flamengo até o seu segundo título brasileiro seguido. Vou contar também dos outros 3 títulos que ganharam nessa temporada. E mano, o Flamengo entrou na temporada 2020 com muita expectativa. No ano anterior tinha feito simplesmente uma das melhores campanhas da história, com um título estadual, brasileiro e continental, tríplice coroa. Aí fizeram a melhor campanha da história dos pontos corridos, 90 pontos de puro futebol. E muitas vezes, quando um time ganha tanta coisa, seus jogadores valorizam muito e são vendidos. Mas com o Flamengo não, o time principal praticamente não mudou. No fim de 2019 e início de 2020 saiu jogadores como Rodinei, Pablo Mari e tals. Mas os principais mesmo, como o Gabigol, Bruno Henrique, entre outros, continuaram. E também veio reforços como Gustavo Henrique, Michael, Pedro e etc. Os caras montaram um timaço, mano. E com Jorge Jesus ainda no time nesse início de temporada, todo mundo tremia. E logo em fevereiro o Flamengo ganhava seu primeiro título no ano, a Supercopa do Brasil, que é um título disputado pelo campeão do Brasileirão contra o campeão da Copa do Brasil. Ou seja, Flamengo contra Atlético Paranaense. Aí o Fla ganhou a partida por belos 3-0. Levava o título da Supercopa. Aí, como também venceram a Liberta de 2019, disputaram a Recopa Sul-Americana, do campeão da Liberta contra o vencedor da Sul-Americana, que foi o Independiente del Valle. Aí o Flamengo passou por cima. No jogo de ida foi 2-2 e no da volta incríveis 3-0. O time carioca ganhava seu segundo título no ano e dava cada vez mais esperança para a torcida. Também estavam muito bem no Carioca, já tinham ganhado a primeira fase do torneio. E na Libertadores eles ganharam os 2 primeiros jogos. Estavam 100%, vinham repetindo o sucesso do ano anterior. Até que o futebol foi parado pelo Covid. O vírus parou o futebol por meses. E o Campeonato Carioca só foi voltar em julho. Pois é, e mesmo sem a torcida apoiando no estádio, coisa que é muito importante para o Flamengo, foram vencendo os jogos e em julho ganharam o estadual contra o Fluminense. O terceiro título da temporada. Mas esse jogo também marcou algo muito triste. Era a última partida de Jorge Jesus no comando. Pois é, depois desse jogo ele saiu do Fla e foi pro Benfica. Depois de vários títulos foi embora e agora tinham que encontrar um substituto à altura. O que não era nada fácil, né? Mas alguns dias depois veio um novo treinador. E dessa vez não um português, mas sim um espanhol chamado Domenech Torrent. Legal, só que quem é esse cara? A maioria dos brasileiros não conheciam ele, mas o Torrent era o treinador do time de Nova York. E o que mais chamava a atenção é que ele foi o auxiliar técnico do Pep Guardiola por 10 anos. O Torrent estava com Guardiola desde os tempos de Barcelona até o Bayern de Munique e City. Depois se tornou o treinador mesmo, tá ligado? A galera tinha esperança que ele iria continuar o bom trabalho de Jorge Jesus. Mas tá, o vírus tinha adiado o Brasileirão e o torneio só foi finalmente começar em agosto. Então a estreia do Domenech foi justamente na primeira rodada contra o Atlético. Mas nesse jogo todo mundo viu que os cariocas não iam ter aquela campanhazaça do ano passado, porque perderam a primeira em casa. Como a torcida faz falta nessas horas. E na rodada seguinte, contra o Atlético Goianiense, o Fla perdeu de 3-0. Mano, que é isso? Os caras começaram tão mal que terminaram esse jogo em último na tabela. Início de campeonato é bem volátil assim, mas já mostrava algo que não tinha no ano anterior. Mas depois disso o Flamengo conseguiu uma boa sequência de resultados. 7 jogos seguidos sem perder, 5 vitórias e 2 empates. Será que o grande Flamengo tava de volta? Não, tomaram 2-0 do Ceará na 10ª rodada. Depois dessa derrota se encontravam em quinto na tabela. Nada impressionante. Daí, nessa época, teve também a volta da Libertadores. Então o Fla foi para o Equador encarar o Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil. Mas contra o del Valle foi um desastre gigantesco. Tomaram 5-0.
Jogaram muito mal, foram dominados do início ao fim e levaram uma goleada. Isso chacoalhou um pouco o cargo do Domenech. Pelo menos contra o Barcelona de Guayaquil eles ganharam, então voltaram para casa com uma vitória pelo menos. Só que nesse lance de ir até o Equador, o Flamengo foi pego por um surto de Covid. Pois é, vários jogadores, incluindo o Domenech, se infectaram lá e ficaram com pouquíssimos jogadores para a próxima partida, contra o Palmeiras. E a solução para essa falta de elenco foi chamar alguns da base. Sim, pegaram vários da base para jogar e acabaram conseguindo segurar o Palmeiras com um placar de 1-1. E mano, isso meio que uniu o time de novo e a partir disso tiveram resultados incríveis. Os jogadores foram saindo do isolamento e voltando pro time com o tempo. Aí a sequência foi muito boa. Na Liberta conseguiram devolver a goleada no Del Valle, garantindo vaga nas oitavas. Aí no Brasileirão ganharam do Atlético, do Sport, do Vasco, do Goiás, empataram com o Bragantino, golearam o Corinthians, ganharam do Júnior Barranquilla no último jogo da fase de grupos da Liberta e no Brasileirão empataram com o Inter. Não era a mesma qualidade de jogo do que com o Jorge Jesus, mas os jogadores eram muito bons ainda, né? Então o Flamengo subiu lá pra cima da tabela, ficando em segundo lugar, empatado em pontos com o Internacional. Outubro foi uma maravilha pra eles. Mas se nesse mês de outubro o Flamengo foi muito bem com o Domenech se consolidando, foi só chegar novembro pra tudo ir praticamente por água abaixo. No dia 1º de novembro, última partida do primeiro turno, o Flamengo encarou o São Paulo em casa e levou de 4-1. O Fla chegou a perder 2 pênaltis nesse jogo, e os paulistas não tiveram pena. Uma das maiores derrotas sofridas no Maraca. E se 4 gols sofridos não bastassem, uma semana depois contra o Atlético Mineiro tiveram outra atuação daquelas. No Mineirão, o Atlético abriu 2-0 nos primeiros 7 minutos de jogo. Sim, no início do primeiro tempo. Depois acabaram fazendo mais 2 no segundo, fechando o placar em 4-0 pro Atlético Mineiro. Outra goleada humilhante e sofrida e outra atuação irreconhecível do Flamengo. Os caras estavam muito mal. E isso foi a gota d'água. A diretoria decidiu dar um basta e demitiu o Domenech. O treinador era mandado embora depois de pouco mais de 3 meses no comando da equipe. No Brasileirão ele teve 18 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, ficando em terceiro na tabela. Em 2 jogos ele não pôde treinar o time, comandou só em 18 mesmo. E no momento da demissão, o Fla tava com a segunda pior defesa, empatando com o Bahia e só atrás do Goiás em gols sofridos. Imagina! Então o Domi não deu certo e precisava encontrar outro técnico. Mas aonde que iam achar um cara bom essa hora? E a resposta estava no Fortaleza. Rogério Ceni. Mano, o Rogério é um cara muito promissor. Ele tinha ganhado vários títulos com o Fortaleza, como a Série B de 2018, 2 campeonatos cearenses e uma Copa do Nordeste. Sucesso total. Então foi contratado pelo Flamengo e estreou na Copa do Brasil contra o São Paulo. Mas o Fla acabou perdendo os 2 jogos e foi eliminado. Já no Brasileirão, ele estreou na 21ª rodada, com um empate contra o Atlético Goianiense. Não tinha dado tempo de mexer muito ainda na equipe, tá ligado? E depois disso, o Fla teve uma boa sequência de novo. Venceu contra o Coritiba, aí empatou os 2 jogos contra o Racing na Liberta. Infelizmente, perdeu nos pênaltis. Aí no Brasileirão ganhou do Botafogo, do Santos, do Bahia e empatou com Fortaleza. Mas mesmo depois desses resultados, ainda se encontravam muito longe do líder São Paulo. Só que a partir daí, o São Paulo decaiu demais. Perdeu e empatou um monte de jogo. O Atlético Mineiro também foi vacilando. Então o Internacional e o Flamengo foram só subindo e se tornaram os maiores candidatos ao título. Mesmo dando algumas escorregadas e às vezes não jogando tão bem assim, os 2 times foram indo. E na penúltima rodada aconteceu algo muito raro no Brasileirão. O líder e o vice-líder numa partida praticamente valendo o título. O campeonato podia acabar ali. Em pontos corridos, uma situação assim é muito difícil de acontecer. Então foi Flamengo contra Inter no Maraca, mesmo palco da final da Libertadores. Se o Inter ganhasse, ele já era campeão naquele dia. E se o Flamengo ganhasse, assumia a liderança indo para a última rodada só dependendo dele.
Aí logo quando o jogo começou, os gaúchos conseguiram um pênalti. Então fizeram 1-0 e iam levando o título. Mas no primeiro tempo ainda, o Arrascaeta empata o jogo e no segundo tempo dá o passe para Gabigol virar. O Flamengo vencia de 2-1 e pela primeira vez naquela temporada era líder do Brasileirão, com 2 pontos de vantagem. Até aquele momento eles não tinham sido líderes ainda, primeira vez no ano. Então foram para a última rodada com a missão de vencer o São Paulo e garantir a taça. E se não vencesse, precisaria que o Inter ou empatasse ou perdesse para o Corinthians. E o mais louco é que todos os jogos da última rodada iam acontecer ao mesmo tempo. Emoção até o fim. Mas no último jogo contra o São Paulo, eles perderam. Era só o Inter ganhar do Corinthians que era campeão, mas o Timão segurou os colorados e não deixou marcarem. A partida terminou 0-0 e o Flamengo era campeão brasileiro. Mano, que campeonato maluco! Os caras foram campeões com 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, somando 71 pontos. Mano, 71 pontos para um campeão é muito pouco. A última vez que um time tinha levado o título com esses pontos foi o Corinthians em 2011. De lá pra cá sempre foi de 72 pra cima, tá ligado? E o Rogério foi técnico do Flamengo no Brasileirão por 18 jogos, com 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Um pouquinho melhor que o Domenech, mas não muita coisa. O Flamengo nessa temporada 2020 jogou muito pior do que em 2019. Mas mesmo não jogando bem, o time ainda tinha jogadores que davam um passe, faziam um gol e somavam pontos que outros times não conseguiriam somar. Mas e aí, em qual posição o seu time ficou na tabela do Brasileirão? O meu ficou em 12º. E o seu? Se inscreva no canal e assista meus outros vídeos. Eu estou postando 2 vídeos toda semana que você não vai querer perder. Beleza? Valeu e tchau!